Cláudia Alves Cardoso. Eu sou primeira formação esteticista lá em 2012, estética cosmética, então minha paixão sempre foi o cuidado com a beleza, porque eu sempre soube que a beleza importa. Ela não é algo que é elementar, ela é algo que também é primordial. E me dediquei no estudo da estética e quis me aprofundar, fiz biomedicina, estou estudando farmácia também, outras pós-graduações, são várias graduações, mas desde 2012. Porém, quando conheci o professor Renan, teve essa mudança, né? Eu já tinha uma clínica antes, e antes da clínica eu prestava serviços, e aí depois abri a minha clínica, e aí tinha resultados, porque eu tinha aquela entrega também, sempre foi algo que eu amei, nunca foi uma segunda opção, sempre foi a primeira. Cuidar sempre foi a minha primeira opção. E aí, por isso a minha entrega de me capacitar, porque é a única opção que eu escolhi. Então eu quero fazer da melhor forma. E antes disso tinha clínica, mas aqueles protocolos padrões prontos, sem pensar no que é no macro, no micro, né? Nas células, na fáscia, na sua estrutura bioquímica. Hoje que a gente vai estar aprendendo a hierarquia de tratamento da fáscia. Então não tinha isso, né? Tinha uma operadora de equipamentos, basicamente. Né? Tinha uma executora de técnicas padronizadas, não tinha esse raciocínio clínico. E aí depois que eu entrei no estudo da fáscia, eu tinha esse entendimento mais profundo, esse conhecer realmente o paciente, esse realmente conhecer as disfunções, realmente tratar até patologias. Então foi, como eu falei, uma mudança de paradigmas, foi assim um start, foi uma coisa assim que eu via uma escadinha que eu podia subir e alcançar cada vez mais novos degraus. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let me in. Go easy on me, baby. I was still a child, didn't get the chance to feel. E você, meu bem? Rai. Rai, mas o nome completo é Railane. Railane. Tem que saber o nome. Tudo bem, tudo, Railane? E aí eu tava tentando me programar, mas eu sei que tudo vem no momento certo, né? Então tá aqui é crescer. Acho que a palavra é crescimento. Crescimento exige, né, alguns esforços, algumas renúncias. Renunciei a alguns dias de atendimento na minha clínica, que é bem movimentada, para estar aqui. A esteticista que trabalha comigo também está aqui, porque eu falei, cara, ela precisa estar lá na central da cura, sentir o que é esse templo do conhecimento, sentir aquela energia, sentir a vibração e poder entender e estar por dentro do que é intencionar no tratamento da paciente. Então a gente veio aqui de coração, de mente entregue para poder absorver tudo que tiver para absorver, todo o campo informacional, toda a informação, e poder também cuidar melhor das pacientes e passar, propagar todo esse conhecimento, esse novo mundo, essa cura. Aqui é a central da cura, no centro de treinamento. Vocês estão numa parte da Reabilitec, aqui é uma parte da fábrica, aqui ó, as máquinas. Tá vendo? As máquinas ficam aqui, uma parte da empresa da fábrica é aqui mesmo, aqui é onde fica, e aqui é meu centro de treinamento, onde eu treino as minhas speakers e as minhas alunas vão se habilitar. No caso, ela veio se habilitar hoje, a Rai se habilitar e a Cláudia veio fazer o treinamento de speaker. Então, como conhecimento para crescer, precisa ser propagado, dividido, era um grande sonho trazer também a minha esteticista, que também a minha prima, então precisava dividir toda essa boa nova, todo esse conhecimento. E a Rai, ela vai falar um pouco sobre a experiência dela também. Tudo bem?
Então, me chamou Railane, mas todo mundo conhece como Rai. E eu comecei a trabalhar com a Cláudia faz uns 5 anos, vai fazer 5 anos em agosto, né, na verdade. E aí era só um dia assim eu ia, outro eu não ia. Quando eu ia já estava todo dia, toda hora lá na clínica. E aí eu não tinha ainda essa formação na área da estética, né? Não tinha esse conhecimento. E aí a Cláudia me incentivou muito a fazer a faculdade, a graduação. E eu comecei a fazer a graduação em estética e cosmética. Tem massoterapia, tem vários cursos também por fora. E aí quando ela veio fazer o curso com o Renan, eu já estava com ela. E aí ela voltou cheia de ideias, enchendo a minha cabeça, falando, porque toda vez que ela sai para um curso, quando ela retorna, a minha cabeça fica a mil, porque a dela vem a mil e ela vem dentro para jogar para fora. E aí eu ouço tudo, enfim. E aí ela veio, toda vez que ela vinha uma coisa nova, um equipamento novo, né? E aí dessa vez ela resolveu me trazer. Foi um presente de aniversário, né, também. Viagem, curso, e é para melhoria dos nossos pacientes. As pacientes amam também. O nosso Terablast foi o primeiro que a gente começou, né? Pô, a gente tem 3. A gente tem 3. A gente tem 3 só pra ver. A gente tem 3. Não tem. Tem quase todas as ferramentas, né? Isso. E a gente utiliza todos. Todos os nossos tratamentos têm Terablast, todos. E é isso. Estou muito feliz de estar aqui. Já conversou bastante com a Cláudia hoje? Conversei. Cláudia, mas fala pra mim. Você não senta aqui, meu amor. Vem cá, senta aqui. Vem cá, senta, Então. Conta, Cláudia, como é que você tá? Tô ótima, tô ansiosa. Vai fazer o treinamento? Muita coisa. Falando pra Raia, se preparando, absorvendo conhecimento. Falei, Raia, é uma oportunidade ímpar. E você veio na hora certa. Ainda mais depois das novas aulas. Aquelas aulas que você tem lançado. Mudou mais ainda. Nossa! Mudou mais ainda, porque eu descobri a hierarquia terapêutica certinho que a gente consegue reabilitar as pessoas. Qualquer disfunção a gente consegue reabilitar seguindo uma hierarquia terapêutica. Então, por exemplo, a gente sempre aplicava a técnica de tração cíclica quando ela começou, Raia. Ela começou em quando, Cláudia, você comigo? Isso que eu sou péssima de data, mas foi no começo das suas aulas, professor. Foi no começo, não foi? 19, 20, 2019? 2019, né? 20. Isso aí mesmo, 19 e 20. Final de 2019 para 20. Eu tava nas primeiras aulas. Foi, Naquelas você que iam não até lembra? meia-noite. O professor Renan, com a fáscia, né? Esse molho da fáscia entrou na minha vida. Eu sou péssima de data, mas acho que 2019, 2020, assim. E eu trabalho com a estética desde 2012, mas foi uma mudança, foi um mergulhar mais profundo no tratamento da paciente, não apenas da beleza, mas da saúde como um todo. Foi como ele sempre fala, pela primeira vez na minha trajetória de carreira, trabalhar a cura, não só da disfunção estética, mas a cura do paciente. Então, assim, foi como uma criança reaprendendo tudo. Foi algo assim que você fica maravilhado. E quando eu tive acesso, eu conheci através de um outro curso, de uma outra profissional. E eu vi que o resultado que ela dizia que entregava era da técnica do professor. E eu falei, cara, é essa pessoa que eu tenho que seguir, esse que é o verdadeiro mestre. E aí as primeiras aulas ele fazia ali com um grupo de alunas, várias horas de aula, sempre foi muito dedicada, era horas de aula, a gente começava às 19 horas e terminava 22 horas, 23 horas, porque era muito conhecimento, assim, e o cérebro ficava a mil. Mas como era tudo muito novo, ele tem, assim, uma sabedoria que sempre eu falo que é enviada, assim, por Deus mesmo, é divino. Ele consegue receber essas informações privilegiadas, então a gente ficava imerso naquele conhecimento até quase meia-noite. E a cada ano passava, a técnica ia se aprimorando e a gente via que entregava resultado da minha clínica, então eu tive, digamos assim, uma guinada na carreira, porque antes você fazia várias técnicas, usava vários equipamentos caros e não conseguia curar paciente, entregava aquele resultado meio Cinderela, sabe? E quando a gente conheceu a fáscia, entrou a trabalhar com esses equipamentos da Reabilitec e trabalhar com a técnica de tração cíclica, foi uma mudança de paradigmas.
Foi assim, eu pensei, é isso que eu tenho que seguir, é nisso que eu tenho que mergulhar, é isso que eu tenho que aprender. E a cada aula aumentava a sede de conhecimento, porque a cada aula parece que tem uma informação nova. Cada aula você está reaprendendo alguma coisa. E a cada ano que passa são novas possibilidades. Então, o que acontece? Você começou então em 2019. O que acontecia naquela época, Rainane? A gente aplicava a técnica para uso local. Então, por exemplo, eu tratava diástase, tratava celulite, lipedema. Isso de aplicação local. Só que quando a gente está trabalhando na aplicação local, a gente está trabalhando na consequência e não na causa. Porque existe uma certa hierarquia. Para ela chegar a ter celulite, a celulite, por exemplo, é na face superficial. Outras faces foram acometidas antes que essa face fosse acometida. Por exemplo, aquela dobrinha que todo mundo, vamos falar uma coisa simples que ainda está numa fase que é bem visual. Aquela dobrinha que aparece nas costas da mulher. Aquela logo embaixo, não aquela do sutiã. Embaixo do sutiã aparece uma dobra oblíqua ali, né? Aquilo ali é um comportamento, por exemplo, do grande dorsal. É um relato de diástase. Então, por exemplo, a pessoa que tem aquela dobra tem diástase por quê? Ela faz rotação de ombro. Quando ela faz rotação de ombro, esse músculo do grande dorsal encurta, automaticamente gera uma dobra aqui. Então, ou seja, para que a dobra acometesse a face superficial, a face profunda, que é um músculo, foi acometida. Então, existe uma certa hierarquia. Então, para a gente estabelecer a saúde, a gente segue uma hierarquia. Seja para diástase, seja para uma regeneração do cabelo, para uma regeneração da pele. Para tudo existe uma certa hierarquia. Então, mudou muito desde quando ela fez as mentorias que ela aplicava no local para hoje. Né? Então, a nossa mentoria você vai ficar 5 dias aqui, porque você vai acompanhar todo o treinamento da Speaker. O treinamento da Speaker são 5 dias. E das habilitadas são 3 dias, entendeu? E porque o que é uma speaker? Não sei se você falou para ela. Você falou para ela que você não é speaker? O que é uma speaker? Speaker são pessoas que estão em representação, pessoas que estão comigo há vários tempos e que eu vou levar elas comigo. Então elas vão representar eu. Speaker chama palestrante, se você pegar a tradução da palavra, seria palestrante. Mas não é bem um palestrante, eu denomino como speaker, mas são representantes realmente do Dr. Face, entendeu? Então ela é uma representante do Dr. Face, então ela vai ser habilitada de modo com que ela tenha toda a teoria e toda a prática para que você não precise vir aqui. Só se você quiser muito vir aqui, entendeu? Porque tem todo um curso para quem está no Amazonas, quer aprender a técnica. Quem está ali no Acre, quer aprender a técnica, é totalmente diferente de você se deslocar até aqui ou você se deslocar até a Cláudia. Então, assim, é uma extensão do meu braço. Então, é isso que é a denominação de speaker. É uma extensão do meu método e de modo que eu possa pegar pessoas em lugares estratégicos que estão no mundo, esparramadas, treino essas pessoas de forma diferente, que é o que está acontecendo hoje, começa hoje, e aí elas podem, então, lecionar para vocês, entendeu? É que ela quis muito fazer, né? Pra sentir esse tempo do saber, essa energia. É diferente um pouquinho, porque hoje ela vai fazer o primeiro treinamento que ela vai fazer, porque assim, essa hierarquia, eu descobri tem uns 60 dias. Toda essa hierarquia, tudo que acontece para cometer um problema de diástase, teve outros problemas antes. Você tem um problema de endometriose, disfunção do fígado, teve outros problemas antes. Isso eu já estou falando de uma face visceral. E o que antecede uma face visceral? Uma face mais, então a gente falou de face superficial, pele, tecido adiposo, depois a gente vem músculo, face profunda, osso, face profunda, ligamentos, face profunda, depois vísceras, face visceral, mais internamente ainda. Mas para a víscera ser acometida, outra face foi acometida ali. E qual víscera no sistema hierárquico da evolução do desenvolvimento embrionário, qual é o sistema prioritário? Nervoso. Então, existe um problema no sistema nervoso, na face do sistema nervoso. Pode ser desde uma compressão na sua dura mater, numa camada que está em volta do seu sistema nervoso central inteiro, no encéfalo e na medula, no seu cérebro e na sua medula,
ou um problema periférico, uma tensão no sistema nervoso periférico. Então, esses problemas, às vezes você pode ter um problema na sua fáscia profunda, por exemplo, que seria músculo, e que está gerando uma alteração postural e você está tendo um problema de acidez no estômago, por causa de uma tensão da saída do pescoço. Então, existe uma hierarquia. Por exemplo, para você falar assim, Renan, mas eu quero trabalhar só de ácido, professor, eu quero só de ácido, quero só fechar a barriga. Mas, por exemplo, o nervo vago, mas eu vou falar que tem outros nervos, né? O nervo frênico, que é parte do sistema nervoso periférico, né? Aí a gente tem o nervo central, que são os pares nervocranianos, que é o nervo vago. E o nervo vago, por exemplo, ele não controla a musculatura da diástase, mas ele controla o posicionamento das suas vísceras e avisa para o seu sistema músculo-esquelético como ele deve se permanecer. Então, como você vai fechar uma diástase se as suas vísceras estão mal posicionadas? Ele não suporta que você feche uma diástase se a sua víscera está mal posicionada. Então, a gente precisa seguir uma hierarquia terapêutica. Então, é totalmente diferente de você simplesmente fechar a diástase da pessoa, entrega um resultado visual para ela, e essa pessoa, ela não vai ser curada do problema dela. Logo mais, ela começa a fazer esforço de novo, tem um sobrepeso, a diação de novo. Então, o seu tratamento não foi eficaz? Não. Para a ação local, eu apliquei a técnica e foi eficaz. Agora, o problema é que eu só tratei a consequência, eu não fui na causa. Pode ser um problema de víscera, de posicionamento de víscera, ou um problema nervoso, ou até um problema de ansiedade, baixa de vitaminas, alteração postural que está gerando um problema de diástase, gerando novamente um problema de diástase. Então, isso que é a diferença de você fazer uma terapêutica de uso local ou uma terapêutica visando a cura das pessoas. Entende? Então, essa que é a diferença. Então, agora existe uma hierarquia para a gente se tratar. Eu vejo que tem uma estrutura que é fractal, qualquer campo interferente vai gerar uma resposta. Né? Sim. A fractalidade está em todo nível que você olha no seu paciente. Você olhou, ele é fractal. Não muda nada. O que muda é só uma hierarquia que a gente deve seguir do sistema facial. Face profunda, face superficial, profunda, visceral e nervosa. Então, se a gente segue essa sequência terapêutica, a gente consegue restabelecer o paciente, restabelecer a saúde do paciente em qualquer disfunção. Por exemplo, como que você vai tratar um lipedema dele do braço, de um paciente do braço, se ele, por exemplo, tem uma tensão cervical, aqui o subclávico, músculo subclávico, comprime toda a região que vai os plexos, o sistema circulatório, linfático e nervoso que está indo aqui, que é o plexo que está indo aqui, passando aqui de baixo aqui, indo para o seu braço, se o paciente está com tensão aqui, se ele está com tensão na cervical, se ele está com tensão no escaleno. Então, como que você vai tratar se ele está com problema na cervical, por exemplo, comprimindo o nervo frênico, se ele está comprimindo o nervo frênico? Vou explicar tudo para vocês. Se ele está comprimindo o nervo frênico, que é o nervo que sai aqui na cervical, e na região da torácica você pode estar tendo um problema cardíaco. E assim mesmo você pode estar, se não for o nervo frênico periférico, pode ser um problema com o vago, e de acordo com alguma altura que você estiver tendo um acometimento de postural, às vezes, por exemplo, você está assim, mas é uma hierarquia, né? Você alterou a postura, porque você está com diástase. Essa alteração postural, ela vai gerar uma disfunção hierárquica. O que é essa disfunção hierárquica? É a primeira coisa, qual que é a estrutura mais interna que tem? O sistema nervoso central, medula e cérebro. O que está em volta dele? A primeira membrana facial, que é a dura mater. Então, os nervos eles precisam sair da dura mater. Então, qualquer tensão postural já vai comprimir uma tensão, já vai gerar uma alteração na dura mater. Eu vou desenhar tudo isso para vocês entenderem. Mas só para vocês, não existe uma hierarquia terapêutica. A gente não consegue. Às vezes a pessoa está com uma dor no ombro por causa de um problema de víscera. Isso que é uma hierarquia. Problema de face visceral, gerando problema na face profunda. Mas se a víscera está com um problema disfuncional, o sistema nervoso que as controla está com problema.
E a Cláudia veio se especializar nessa hierarquia terapêutica. Então eu vou dar uma aula teórica para vocês. Hoje, amanhã eu vou te habilitar certinho. E aí a gente começa as gravações com a Cláudia, que a Cláudia como speaker. Como que é uma gravação de speaker? Explicar para ela direitinho. Eu preciso gerar conteúdo com ela como speaker. Então ela vai ser... Ela é uma speaker, porque uma speaker ela vai te dar aula. Então você vai ser uma aluna dela. Todo momento, ela vai te explicar tudo, ela vai te passar toda a prática. Eu vou te passar toda a teoria, todo o contexto, mas eu preciso gravar ela atuando, explicando. Eu preciso que ela te explique cada coisa, mas eu vou estar junto. Ela só vai te explicar o que eu falar para ela explicar, entendeu? Mas ela vai estar junto e ela vai fazer toda a formação para te ajudar a você chegar na sexta-feira formada. Então a gente entra com uma outra filmagem, depois que a gente terminar essa filmagem, a gente entra com uma outra filmagem, e essa filmagem é para gerar conteúdo para ela. E ainda na sexta-feira, ela tem que gravar uma aula, né? Ou se ela não der conta de gravar na sexta, ela vai ter que voltar e gravar uma aula, e essa aula vai para a Hotmart, junto comigo. Na minha plataforma da Hotmart, ela vai junto comigo. As pessoas vão poder comprar a aula dela. Entendeu? Pode comprar sua aula, pode comprar meu curso e comprar a aula dela junto. Então, depois que entra para a Hotmart, aí fica tudo mais fácil. Mas então existe um planejamento de treinamento aqui. Viu? Então você não assusta não, o é inconveniente, mete a câmera. Já acostumou com uma. Não existe mais nada. Então, é isso. Você está chegando na melhor hora, porque acho que agora que a técnica realmente achou o caminho dela, porque vim estudando, qual que é a prioridade? Qual que é essa prioridade? E nunca achava essa hierarquia, tá? Aí então agora eu sei a hierarquia e eu quero compartilhar a hierarquia com vocês aqui. Hierarquia terapêutica. Vamos embora, tá? Então, o que acontece? Tudo que a técnica, ela foi feita para o tratamento de células, porque a gente tem que olhar o nosso paciente, na verdade, quando a gente olha na menor escala, a gente é uma energia. Só que energia a gente não pode falar, porque isso aí é uma coisa que a gente não consegue comprovar para as pessoas, é uma coisa muito abstrata. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ir até um nível que as pessoas entendem. As pessoas, às vezes, ela não entende de face, mas ela entende de célula. Então, se você muda o jeito que você fala para o seu paciente, é o jeito que você vai vender. Então, a gente tem que entender que o nosso corpo é formado por células, mas as células são formadas ainda por proteínas. E essas proteínas dão origem, então, às células, e as células dão origem aos órgãos, e os órgãos dão origem ao seu corpo. Então, é uma hierarquia também. Essa hierarquia que eu estou explicando é uma fractalidade. Porque essa hierarquia está em todo lugar que você toca. Qualquer célula, qualquer ponto que você tocar no seu corpo, ele vai ter uma célula, não vai? Então ele vai ter um núcleo, ele vai ter um núcleo que está sintetizando a proteína, ele vai ter um citoesqueleto, ele vai ter uma membrana citoplasmática, ele vai ter que é a célula formada, ele vai ter um tecido que ele se compõe, se é a pele, se é o fígado, se é o coração, se é o músculo, e ele vai ter então dentro do seu corpo, que é a sua macroestrutura. Então isso é a fractalidade. É sempre quando você olhar o paciente, você tem que olhar de forma fractal. É assim, eu vejo o paciente, mas eu enxergo as células, eu enxergo os órgãos, eu enxergo as células, e eu sei que as células são feitas de proteína. E são as proteínas que eu vou atuar. Porque se você, todo paciente sabe o que é proteína, todo paciente sabe o que é colágeno, todo paciente sabe. Às vezes a gente aborda eles falando de face diretamente e às vezes ele se assusta com o assunto. Mas a gente tem que sim divulgar a face, mas a gente divulgar também a importância de tratamento da face. Porque a face ela é o único meio que a gente vai conseguir levar o estímulo mecânico para dentro da célula.
E as células estão o quê? Sintetizando proteínas. Então, eu estou levando estímulo nas proteínas. Então, esse que é o meu pensamento fractal. Todo lugar que eu toco, ele é fractal. Tem proteínas se formando, tem células que compõem aquele aglomerado de tecido, tem um tecido e tem meu corpo. E tem uma parte que é meu corpo. Tem uma parte do meu corpo. Pode ser meu braço, pode ser minha perna, pode ser minha barriga, pode ser meu cabelo. Então, cada parte que me compõe, ela vai ser representada também no nosso cérebro. Então, olha isso que interessante. Então, a imagem de todo o seu corpo, de todas as suas células, elas estão no seu cérebro, que é onde está armazenado. Então, existe uma comunicação entre as células e seu cérebro, porque ele que vai ser o governante de todas as células. Então, o seu cérebro é a sua inteligência, né? Está no cérebro. Na verdade, existem alguns autores que falam que está no cérebro, existem alguns autores que falam que a inteligência está nas membranas. A inteligência existe no mundo físico, né? Mas existem outros autores que falam que essa comunicação deve existir entre as células do nosso corpo e a nossa mente. Comunicação mente e corpo. Todo mundo fala disso. Só que essa comunicação ela não é holística, conforme as pessoas falam ali, né? Existe uma comunicação mesmo, essa comunicação é nervosa. Então, é uma hierarquia, tá vendo? Todo lugar que você está tocando, a gente falou de hierarquia anatômica, né? Célula, proteína, célula, tecido, órgão, pessoa. Aí agora outra hierarquia. O sistema nervoso com problema, sistema visceral com problema, sistema visceral, nervoso, visceral profundo, face profunda, músculo esquelético com problema, e depois a face superficial figura. Então é uma hierarquia. Ao mesmo tempo a gente tem que olhar a fractalidade do lugar que a gente está trabalhando, que é proteínas, e ao mesmo tempo tem que pensar, eu tenho que fechar uma diástase, hierarquia facial. Porque até então a gente estudava a face do músculo e falava assim, a face está no músculo. Então só existe a face do músculo, miofascia. Hoje a gente está falando que existe a face superficial, a face visceral, e agora eu estou falando para você que existe a face nervosa, que vai ser toda hierárquica. Então a face nervosa ela tem a face nervosa periférica e a face nervosa interna, central, do sistema nervoso central, que é a dura mater, que é uma das membranas estruturais. Bom, se tem uma membrana estrutural, ela deve ter uma membrana interestrutural. Como são camadas bilaminares de face, logo a gente tem a dura mater, pia mater e a aracnoide. A aracnoide também é uma teia facial, só que ela não é uma teia tão sólida quanto a dura mater. A dura mater já é uma teia mesmo que todos os músculos, todos os nervos, quando vai sair dos ossos para o sistema periférico, para o nosso corpo, eles saem, eles têm que vazar uma membrana. Vou desenhar isso para vocês, vamos começar lá. Então, só para você entender, todo lugar é fractal, todo lugar é hierárquico. Então, quando eu tiver esse pensamento, não tem solução que você não consiga curar no seu paciente. Porque você sabe chegar na causa, você sabe descobrir a causa. E você sabe também tratar a consequência, porque a técnica funciona local, igual nenhuma outra técnica funciona, e ela também tem a função sistêmica, que é restaurar a saúde do paciente. Sem contar que você vai melhorar frequência cardíaca, peritautismo, digestão, sono, absorção de vitaminas. Você vai trabalhar no paciente de uma forma completa. Às vezes você está entregando um resultado de diástase, que ela só queria fechar a diástase dela, mas se reestruturou todo o sistema nervoso dela, restaurou o emocional dela, restaurou a comunicação da mente e do corpo, restaurou a função das vísceras e de prêmio, você fechou a diástase dela. Então assim, a diástase para ela pode até ser o prêmio que ela esperava ter, mas o resultado não que ela esperava ter, mas você restabeleceu a saúde dela, você trabalhou na hierarquia dela.
ela não vai ter mais sintoma vagal, ela não vai ter mais problema de arritmia cardíaca, ela não vai ter problema de ansiedade, ela não vai ter mais problema com dificuldade de sono, porque você tratou a hierarquia dela. Entende? Então, e aí depois as células. Eu quero trabalhar, por exemplo, o emagrecimento do meu paciente. O emagrecimento do meu paciente, ele é feito por hormônios. E esses hormônios são produtos sintetizados pelas células enteroendócrinas que estão dentro do meu intestino, estão na parede do meu intestino. Então essas células elas funcionam quando elas sofrem um estiramento e a partir desse estiramento elas sintetizam isso. Então assim, é tudo uma hierarquia e tudo comunicando de modo que a gente consiga restabelecer a saúde do paciente. Beleza, aí estimulei os hormônios de emagrecimento, coloquei as vísceras dela funcionando, agora o que eu posso fazer? Posso fazer uma atuação destrutiva, posso entrar com uma crio, posso entrar com o Therablaster no lugar, porque o Therablaster ele tem um poder destrutivo assim tanto quanto, mais que um congelamento. Por exemplo, você precisa ficar horas ali para você conseguir um efeito. Se você ficar horas com o Therablaster, você mata até as células da pele. Porque é a apoptose mecânica. Porque é a apoptose mecânica. Ela mata mesmo. Por quê? Existem estímulos que são construtivos da atração. A mesma técnica que é construtiva, o mesmo estímulo que é construtivo, ele pode ser destrutivo, que muda só as frequências. Então, aumentou a frequência, ele se torna destrutivo. Então, você pode fazer uma atuação destrutiva local para você trabalhar na gordura, no lipedema, na fibrose, na flacidez. Só que você precisa restabelecer a saúde do seu paciente, mesmo entregando o resultado local. Entende? Então isso é o que muda hoje de quem trabalha com a técnica antiga, que trabalhava só no local, e hoje você vai trazer a mentoria, você é uma das primeiras mentoradas, uma habilitada, ela é a primeira speaker, é verdade. Tá tendo esse conteúdo, nenhum outro speaker, nem a Rafa, porque a Rafa queria vir hoje, né? Porque a Rafa mora aqui, né? Rafa, ela não pode vir? Ela vai vir, ela vai vir umas 3 horas. Então o que eu quero nem a Rafa, que é speaker, ter esse conteúdo que vocês estão tendo. Realmente é o primeiro formação que eu estou fazendo dessa nova metodologia. Falei pra ela que seria a medicina do futuro. Essa é a medicina do futuro, realmente. Nem o medicamento. Eu quero a medicina em 2 segundos. Nem o medicamento passa no meu do consumo. Pronto, não precisa isso. Daí eu cortei um monte de suplemento que eu tomava, gastando rio de dinheiro. O problema é que a suplementação, o problema da suplementação é que se você suplementasse e ela fosse absorvida, ela não vai ser absorvida. Se você está com baixa de vitamina, é porque as suas vísceras elas não estão absorvendo as vitaminas que precisa. Por quê? Quem controla a permeabilidade da parede do intestino? O seu cérebro. Quem que o cérebro manda ir lá comunicar? O nervo vago. Então qualquer dificuldade de comunicação no corpo e mente, você vai ter um problema. Então é trabalhar na hierarquia sempre. Mas essa paciente não tem jeito, não. Ela quer só local. Simples. Aí você faz só local dela. Só que você alerte ela para que esse lipedema dela vai poder restaurar depois. Ela vai voltar depois. Depois de um tempo vai pular de novo. Por quê? Você não tratou a causa, você foi na consequência. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Tem como a gente tratar a causa e a consequência disso. Porque enquanto você está restabelecendo a saúde dela e gerando hormônio de emagrecimento, você está lá com ela na barriga dela, tá matando células, gerando um processo inflamatório. Aí gerou um processo inflamatório, não é deixar o paciente lá fervilhando de processo inflamatório. Você tem a técnica que você consegue controlar o processo inflamatório, e aí você entra com a tração mal em seguida do processo inflamatório. Gerou um trauma mecânico, a apoptose mecânica, já gerou processo inflamatório. Gerou um processo inflamatório, os fibroblastos que estão ali, eles viram fibrócito e passam a produzir matriz de fibronectina se você não estimular ele. Então você precisa fazer com que ele volte o tecido que está ali, ele sintetize um colágeno 1, que é um colágeno fluídico. Então isso vai mudar de como você vê o seu paciente. Então eu entrei com um processo traumático no meu paciente, uma crio ou um Therablaster, de forma exagerada, de gerar apoptose mesmo. O meu objetivo era esse. Eu fiz isso, não tem importância. Eu só preciso depois dar um respaldo para esse tecido e controlar esse processo inflamatório para não deixar gerar fibrose. E aí você vai entrar com estiramentos mecânicos manuais em baixa frequência. E aí a gente vai falar de frequência também.
de frequência, intensidade de força, direção de movimento. Então, para cada conceito matemático, a gente vai poder aplicar em determinada etapa do tratamento.